Olá pessoal, vamos iniciar então aqui mais uma aula, tá? Então a gente vai entrar agora no clado Cryptozoa, que inclui os filos Brachiopoda, Foronida e Nemertea, ok? Então, onde a gente está, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre Polizoa, esse clado aqui que vai incluir Cicliófora, né? Entoprocta e Ectoprocta. Agora a gente entrou aqui no Cryptotrochozoa, né? Braquiópoda, Foronida e Nemertea. Tá? Então a gente vai falar desses três filos aqui nessa aula, ok? Aí depois a gente vai para esses outros grupos aqui que são os últimos, né? Vamos falar de Mesozoa, Rotífera cantocéfala, Micrognatozoa, Gnatostomulida e Gastrotríquea. E aí finaliza os lofotrocozoários. Então, lofotrocozoários tem uma grande quantidade de filos, se eu não me engano, aqui é o grupo que inclui a maior quantidade de filos dentro de metazoários, né? Dos 34 filos a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 filos, né? Então, com certeza é o grupo que inclui a maior quantidade de filos, porque Equidizozoa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Deuterostomus depois 1, 2, 3, 4. E tem alguns perdidos, né? Caetognata, Aquelomorpha, né? Que está fora de qualquer grupo ou de Protostomus ou Deuterostomus, e a gente já viu ali, né? Nessa disciplina porífera, Placozoa, Quinidária, Quitenófora, né? A gente viu também, acho que um pouquinho de Aquelomorpha, né? Então, pessoal, por essa disciplina é um pouco pesada, né? Então a gente tem uma grande diversidade, uma grande quantidade aí de filos, né? Mas é isso aí, aos pouquinhos a gente vai vendo um pouco dessa diversidade, né? Então você tem o que a gente fala, você tem um Bauplan muito diverso dentro de Lophotrochozoários, ou seja, você tem anatomias corpóreas distintas, né, padrões corpóreos bem distintos dentro do grupo, né, seria o grupo que tem a maior diversidade de formas corpóreas. E a gente vai exemplificar isso por Braquiópoda, você vai ver que bicho diferente, que bicho estranho. Tá? Braquiópoda, vamos começar então por esse filo. As características principais deles aqui, então, corpo fechado por conchas dorsais e ventrais. Tá? Então é um grupo, né, na qual você tem duas conchas, tá? Uma anatomia parecida com os bivalves, né, um grupo dentro de molusca, né? Então você vai ter o corpo no interior de duas conchas que vai dar proteção a todas as estruturas corpóreas, todas as vísceras do bicho. E esse bicho é um filtrador, então ele vai utilizar o lofóforo, né, como eu já havia dito, Braquiópoda, Foronida ou Briozoa, ou também chamado de Entoprocta, são os grupos que apresenta ali o lofóforo, ok? Então ele tem um lofóforo no interior dessas duas conchas que ele utiliza para se alimentar, né? Então ele é um filtrador que vai capturar partículas alimentares utilizando o seu lofóforo. Características gerais aí do grupo dos braquiópodes, né? Então, existem aproximadamente 400 espécies viventes no grupo, porém mais de 15 mil fósseis. Então, a grande diversidade do grupo está extinta, né? Bom, aqui a gente consegue observar duas coisas, né? Então, primeiro, esse grupo, né, foi muito mais diverso no passado do que é no presente, né? Então, o auge da sua diversidade de espécies, em termos de número de espécies, foi no passado. E por quê, né? Então, por que esse bicho foi muito mais diverso no passado do que é hoje? Esse é o segundo ponto. E a gente vai ver daqui a pouquinho, eu tenho um slide para mostrar isso. Alguns trabalhos sugerem que a diversidade diminuiu bastante devido à competição
com um grupo de molusca, que são os chamados bivalves. Então eles perderam em competição para os bivalves e a sua diversidade caiu grandemente. Tá? Então eles perderam em competição para os moluscos, sobraram apenas 400 espécies viventes, só que, como a diversidade foi grande no passado, e eles têm conchas mineralizadas, a concha mineralizada é uma estrutura perfeita para quê? Para fossilizar. Né? Então não é que é perfeita para fossilizar, mas a capacidade de fossilização de estruturas mineralizadas é maior do que partes moles do corpo. Tá? Então você tem uma facilidade maior para encontrar esses organismos no registro fóssil do que outros organismos que não têm grandes estruturas mineralizadas. Vamos colocar dessa forma. Não tenham não conchas, mas os esqueletos vertebrados também são fossilizados, também são mineralizados, assim por diante. Tá? Fósseis de organismos que têm corpos não tem estrutura mineralizada, por exemplo, a picaia, ancestral cordado, né, ancestral vertebrado, é praticamente impossível a gente encontrar no registro fóssil, porque não tem estrutura complexa mineralizada. Né? Então agora já esses bichos aqui é mais fácil devido às conchas, tecido mineralizado. Os organismos são relativamente pequenos, têm de 2 a 4 centímetros de comprimento. Eles o formato deles, né, se assemelha muito àquelas antigas lâmpadas de óleo. Então a gente vai ver aqui o formato deles, né? Por isso que eles são chamados de braquiópodes ou conchas lâmpadas, né? É o outro nome, o nome popular ali do grupo. Eles são basicamente criaturas marinhas, são bentônicos, ou seja, eles estão associados ao fundo, e eles são solitários, ou seja, não formam colônias, como muitos dos grupos que a gente vem falando anteriormente, né? O corpo inclui uma estrutura que a gente vai chamar de lofóforo, que está encerrado ali num par de valvas, né? Que seria essas duas conchas. A gente falou bastante das valvas quando estava discutindo o molusco, univalve, bivalve, né? Uma concha só, duas conchas e assim por diante. Essas conchas, melhor, essas valvas, né, elas podem estar fixas ao substrato ou livres. Então esse bicho pode estar cravado ali no substrato ou ele pode simplesmente estar livre, solto, né, no substrato. Nesses organismos, de uma forma geral, eu sempre falo sobre essa característica, que é essa cavidade interna corpórea, que é muito importante, cavidade interna formada pela mesoderme, é importante de uma maneira geral para os animais, né? Que seria o celoma. Então, esses organismos apresentam essa cavidade corpórea interna formada pela mesoderme, que seria chamado de celoma. Tá? Então, eles são grupos celomados. Aqui só para vocês terem uma ideia da morfologia desses bichos. Né? Parece muito um bivalve, se assemelha demais a um bivalve. Tá? Agora, o que diferencia um lofoforado, basicamente, se você pegar na praia, bom, é um foforado braquiópoda ou um bivalve? Um molusco ou um braquiópoda, né? O que vai diferenciar é basicamente as estruturas internas aqui, né? Então, assim, claro que um especialista no grupo já bate o olho na anatomia, na forma da concha e tudo mais, né? E falar, não, esse aqui é um braquiópoda, ou aquele lá é um bivalve. Mas, de uma maneira geral, para nós biólogos que não trabalham diretamente com esse grupo, né? Você abre as conchas e você vai ver dois tentáculos aqui, na qual sustentam, ou melhor, dois braços, né, que sustentam os tentáculos, ou seja, forma ali o lofóforo. Então, quando você abre esse bicho, você vai encontrar o lofóforo ali dentro. Então, isso daí é uma grande evidência que esse bicho aqui seja um braquiópoda e não um bivalve, tá? Então, aqui algumas dessas espécies marinhas aqui, né, aqui ó, a concha bem aberta, mostrando todos os tentáculos, né, que seria o lofóforo nessa espécie aqui. Ok? Então aqui a gente tem a anatomia de um bicho desse que a gente chama de língula, né, o gênero língula. Então é assim que as língulas vivem, elas vivem enterradas no substrato marinho, tá? Então elas têm esse braço aqui, né, que crava, né, que suporta, né, que serve para enterrar o bicho, né, boa parte do bicho no substrato marinho.
né? E ele fica basicamente lofoforando. Ou seja, eu tinha um professor que falava, os lofoforados passam a vida a lofoforar, né? Ou seja, eles são filtradores, né? Eles ficam filtrando a água do mar. Então você vai ter uma corrente de água para o interior do corpo, né? Nesse caso, duas entradas de água no interior do corpo, que normalmente acontece nas laterais, aqui, ó. A água entra nesse sentido e sai nesse sentido aqui. Diferentemente dos bivalves, que a gente viu que a gente tem um canal inalante numa porção e o canal exalante em outra porção do corpo. Então a gente lembrando lá da anatomia do bivalve. Normalmente aqui a água, claro, ela vai entrar só nessa porção porque ele está cravado no substrato, mas se o bicho ficar fora do substrato, né, ou seja, ficar ali solto no substrato, não enterrado, a água vai entrar nas aberturas laterais aqui da concha. Então a água vai entrar nas laterais da concha e vai sair nessa porção mais anterior do corpo. Ok? Tranquilo? Esse bicho, só como curiosidade, ele é muito consumido, né? Na Ásia. Tá? Então muitos desses organismos marinhos, né? Grande parte desses organismos marinhos são chamados de frutos do mar, né? Então, nós também comemos bivalves, comemos uma quantidade enorme de organismos marinhos ali na costa, né? Então você vai lá para o litoral, você vai encontrar restaurantes que têm frutos do mar e é uma mistura de vários grupos, né? Então na Ásia também esses bichos são consumidos, assim como a gente consome uma grande quantidade de ostras, né? Vieiras, entre outras coisas que são moluscos basicamente, né? Mas são organismos marinhos ali, tá? Normalmente, uma característica importante desse grupo também, as valvas são, ou seja, as conchas são de tamanhos desiguais. Então você tem uma concha maior e uma concha menor, tá? Só para vocês entenderem e como é diferente a anatomia desse bicho. Esse bicho meio que vive de ponta cabeça no substrato. Tá? Então você tem ali o pedúnculo, que é aquela estrutura, né? Isso daqui é também chamado de pedúnculo, né? Opa, esse negócio sempre me irrita. Tá, voltou. Então você vai ter aqui o pedúnculo, né? O pedúnculo que serve para, por exemplo, na língula, enterrar o bicho no substrato, né? Aqui, ou nesse caso, ele não vive, essa espécie aqui não vive enterrada, então você tem o pedúnculo e as duas valvas. Só que esse bicho fica de ponta cabeça. Essa valva aqui de baixo é a valva dorsal. E essa valva aqui de cima é a valva ventral. Então é como se ele passasse a vida de ponta cabeça mesmo, tá? Então, os braquiópodas eles ficam de ponta cabeça quando, né, não enterrados no substrato. As espécies que ficam ali, essa aqui é uma outra espécie, ela fica presa, né, ao substrato com o pedúnculo, mas ela não está enterrada, tá? E nesse caso aqui, ele fica de ponta cabeça, né? A válvula ventral normalmente é a maior, é onde fica aquele buraco ou forame do pedúnculo, ok? Tranquilo, pessoal? E você vai ter a válvula dorsal, que nesse caso fica na parte de baixo do corpo, é onde você não encontra o forame, tá? Você pode ter na articulação entre as duas válvulas dois pontos, né? Primeiro, você pode ter sim uma dobradiça entre as duas válvulas, ou seja, uma fica encaixada na outra, formando uma dobradiça, tá? Para o movimento corpóreo. Ou elas não têm dobradiças e o que mantém elas unidas é simplesmente músculos e membranas, tecido, tá? Então você não vai ter, se você separar elas, separa facilmente, só porque na verdade tem só tecido que une as duas. Né? Normalmente nos molúsculos você sempre tem essa dobradiça, nos bivalves, né? Você sempre tem essa dobradiça entre as duas conchas. Nesse caso aqui, algumas espécies têm essa dobradiça, a língula, se eu não me engano, não apresenta essa dobradiça, o que deixa elas unidas são apenas tecido, tá? Músculos e tecidos, tecido conjuntivo, ok? Então você pode ter essa dobradiça ou apenas músculos que unem as duas válvulas, tá? Interessante, né? Então, como eu já havia dito, eles sentam de cabeça para baixo,
Então você vai ter aqui a válvula dorsal e aqui a válvula ventral. Dois pontos importantes desses bichos. Esse é um trabalho que eu encontrei aí na internet falando um pouco sobre, né, desse autor aqui, falando sobre o que levou à perda de diversidade ali dos braquiópodes, que foi a competição com os bivalves, né? Então, provavelmente, o que levou à perda aí de diversidade desse grupo, né? Ou seja, esse bicho quase foi extinto, né? Sobrou poucas espécies, comparado à grande diversidade que existia no passado, devido à competição, né, com os bivalves. Ou seja, eles competiam pelo mesmo nicho ecológico, só que os bivalves ganharam em competição. É um pouco... existe muita hipótese sobre relação a isso ainda, não vou entrar em detalhes, o que levou ou não. Cada espécie tem sua característica única, então a gente tem que analisar muito bem o ambiente em que estava cada uma das espécies ancestrais, né? Então, de uma maneira geral, acredito que seja a competição direta pelo ambiente, né, pelos nichos ecológicos entre essas espécies desses dois grupos que levou à perda de diversidade, basicamente dos braquiópodas, né, e o aumento da diversidade dos bivalves ao longo aí dos milhões de anos, né? Só que eu não vou entrar em detalhes nisso nessa aula, vai bem além do nosso objetivo. Plano e estrutura corpórea. Tá, vamos analisar então um pouco a estrutura corpórea geral desse bicho. Então você vai ter lá o pedúnculo ou o pedicela, esse daqui é o livro do Hickman, né? Fundamentos Integrados de Zoologia. Traz o nome pedicelo, tá? Para aquele pedúnculo de sustentação das válvulas e do corpo do bicho. Você vai ter a válvula, como eu havia dito, a válvula dorsal e a válvula ventral. Então o bicho está de ponta cabeça, tá? Você vai ter aqui, boa parte da estrutura interna do bicho, ela é totalmente voltada, na verdade, para o lofóforo. É um dos pontos mais importantes do organismo. Então você tem aqui, ó, dois braços. Então a gente chama dois braços que sustentam os tentáculos. Tudo isso daqui, ó, é chamado de lofóforo, a estrutura alimentar. Então, o lofóforo é a estrutura alimentar. O lofóforo é composto por dois braços no braquiópoda, tentáculos que saem desses braços e cílios que estão nos tentáculos. Então, é como se você tivesse estruturas maiores e elas foram se segmentando. Dois braços grandes, no qual saem centenas, dezenas de braços menores, que a gente chama de tentáculos, e cada desses tentáculos tem centenas ou milhares de pequenos cílios, tá? É o movimento coordenado desses milhares de cílios, na essência, né, que leva esse fluxo de água para o interior do corpo. Então, na verdade, batimento ciliar faz com que a água entre pelo corpo, né, nas laterais das válvulas e saia pela frente. Tá? Então, essa é o fluxo de água é esse. A válvula sempre fica um pouquinho aberta, senão eles não conseguem filtrar a água do mar. Se de repente chega algum predador, alguma coisa, normalmente o que se alimenta de bivalves, né, ou mesmo braquiópodas, são estrelas do mar, né, o equinodermatas. Muitos equinodermatas tentam predar esses bichos, eles fecham as válvulas, tá, como forma de proteção. Ok? Então esses bichos têm predadores. Então, por que eles ficam enterrados? Muitas espécies ficam enterradas porque eles têm predadores. Os grandes predadores deles são as estrelas do mar, tá? E elas têm a capacidade ali de quebrar e furar essas válvulas, né, e se alimentar do bicho. Então eles fecham as válvulas, abre, fecha as válvulas e assim por diante. Ok, pessoal? Então, primeira estrutura importantíssima é esses dois tentáculos que formam o lofóforo, tá? Esses dois braços, tentáculos, cílios que formam o lofóforo, propriamente dito. Um outro ponto muito interessante é que a nomenclatura de algumas partes do corpo é muito semelhante aos molusca, né, aos bivalves mesmo, apesar de eles não serem relacionados, são grupos completamente distintos, né, são filos distantes até filogeneticamente dentro dos lofoforados, né, então, claro, não é tão distante quanto um Lophotrochozoa, dentro do lofoforado não, dentro do Lophotrochozoários, né? Então, você pega um Lophotrochozoários e um cordado, são bem mais distantes filogeneticamente, mas quando você está pensando nos Lophotrochozoários, todas as espécies de Lophotrochozoários
Braquiópoda e bivalve são bem distantes filogeneticamente dentro dos lofotrocozoários, tá? Então são provavelmente essas características surgindo de maneira independente, com certeza surgiram de maneira independente. Ou seja, o manto aqui, que a gente chama de manto em Braquiópoda, não é homólogo ao manto dos moluscos, né? São grupos completamente distintos, não compartilham um ancestral comum, tá? Então, toda essa estrutura interna que secreta a concha e também que forma a cavidade onde o lofóforo está presente, é também chamado de manto. Então, muito disso daqui é chamado de manto. É o manto que secreta a concha, a mesma coisa que a gente já viu em molusca, e é o manto que forma essa cavidade, chamada cavidade do manto, mesma coisa que os moluscos. Cavidade do manto é onde o lofóforo está presente. Ok? Interessante, né? Bom, a gente tem o celoma aqui também, então a cavidade do manto. Então o bicho tem várias cavidades, né? A cavidade do manto interna e o celoma. Dentro do celoma você vai ter basicamente o que? Você vai ter aqui o resto da estrutura interna. Então, por exemplo, o tubo digestivo, os músculos, sistema excretor, os nefrídeos, e você vai ter as gônadas também, e na cavidade do manto você vai ter fluido, tá? Então esse fluido aqui vai banhar todos esses órgãos internos, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco no sistema circulatório, ok? Estrutura geral do corpo é essa, só para vocês terem uma ideia, aqui tem o ânus e aqui a entrada da boca, né? Ânus, entrada da boca. Ânus, normalmente ele é cego, ou seja, o sistema tubo digestivo é incompleto. Tem boca, mas o ânus não se abre no exterior do corpo. É ânus de fundo cego, tá? Então a boca secreta os dejetos, elimina os dejetos. Então o alimento vem, circula, é digerido, absorvido, passa ali para os fluidos eu falei isso daqui a pouco, tipo, o sistema circulatório é praticamente ausente desse bicho, mas os nutrientes caem ali no fluido celômico, difundido pelo fluido celômico, na onde ele acaba banhando todas as células ali do corpo, então transportado para as células, e o dejeto sai, tá? Exportado pela boca novamente. Em outras espécies tem um tubo digestivo completo, né, na qual você tem a boca e o ânus. Aí o ânus podem se abrir na parte medial do corpo ou em outras espécies o ânus se abre na parte direita do corpo, lateral direita. Tá? Então você tem uma variação grande ali com relação à abertura do ânus, mas é basicamente 100 ânus que se abre para o meio externo, ânus que se abre na porção medial e ânus que se abre na porção, se eu não me engano, direita. A gente vai confirmar isso quando chegar lá no slide sobre os sistemas digestivos. Ok, então cavidade do manto, como eu já mostrei para vocês, também é preenchida por líquido. Na verdade, é preenchida pelo próprio água do mar, né? A água vai entrar aqui na cavidade do manto para poder banhar os tentáculos, ok? Do lofóforo. É um ponto interessante. Então ele tem uma estrutura corpórea relativamente complexa, esses bichos, né? Então, por exemplo, na borda da concha e do manto, você consegue ver cerdas, tá? Então você consegue ver todas essas cerdas aqui, né? Ela tem duas funções, proteção e sensorial, né? Então proteção, por que a proteção desses bichos? Proteção, claro, a concha dá uma proteção para ele, só que pode entrar uma quantidade grande de partículas ali, de partículas maiores, que pode causar, ou danificar, ou causar problemas nos lofóforos, que são estruturas extremamente sensíveis. Então ele tem essas cerdas laterais que vão impedir, na verdade, grandes partículas entrarem ali. E ele consegue sentir, né, também com essas cerdas, se algum outro organismo está chegando próximo, encosta nas cerdas, então são cerdas táteis. Muitas podem ter sensores químicos também e assim por diante. Tá? Então você tem essas cerdas protetoras. Aqui ó, você tem a concha, né? E é interessante que você tem canais, que a gente chama canais do manto aqui. Tá? Esses canais do manto são prolongamentos do celoma. Tá? Então o celoma ele se prolonga para a superfície aqui, para próxima a superfície corpórea, onde está as cerdas, tá? Então, que aqui a gente não está conseguindo ver, está difícil de ver nesse sentido onde começa a concha, porque está em corte lateral, né? Corte, na verdade, transversal da lateral do corpo.
mas eu vou mostrar o manto numa outra disposição para vocês, quando a gente olha a concha, na parte dorsal da concha, né? Se a gente tira a parte ventral e olha a parte dorsal da concha, você vê o manto se prolongando e dentro daquele manto tá cheio de canaizinhos pequenos. E esses canaizinhos são os canais do manto, que na verdade são prolongamentos do próprio celoma, tá? Que faz sentido nesses bichos, por quê? Porque eles não têm sistema circulatório, então na verdade o fluido que está presente dentro do manto serve como um transporte ali de nutrientes e de gases, tá? Aqui, ó. Então esses caras aqui dá para perceber isso. Então terminando, então isso daqui, ó, é a borda da concha, tá? Então isso daqui tudo é a borda da concha, tá? Então isso daqui, ó, eu vou desenhar só um pedaço, tá? Porque eu não vou desenhar inteiro, mas então, isso daqui é a borda da concha. Aqui, ó, é a borda do manto, tá? Então isso daqui, ó, é a borda do manto. Aqui dentro tá cheio de canaizinhos, tá? Se você for um pouquinho, então, de dentro, se a gente for de dentro para fora do bicho, você vai passar pelas vísceras, né, todas do bicho. Próximo à concha vai estar o manto. Aqui a gente chega, ó, manto, depois concha, tá? Então toda essa parte aqui do manto tá cheia de canaizinhos internos, tá? E sobre a concha, essas cerdas aqui, ó, que saem do próprio do manto para a região externa, são as cerdas, tá? As cerdas sensoriais aqui. Ok? Então a gente consegue ver o manto nesse corte. Quando você olha esse bicho, você consegue ver aqui o pedúnculo, né? Que é uma língula. O pedúnculo, a concha, ela está fechada. E você consegue reconhecer também que é um braquiópodo, além, né, de tudo que eu falei para vocês antes, né? Tem que olhar o lofóforo. Mas quando tem uma grande quantidade de cerdas aqui, você já tem ideia de que seja um braquiópoda e não seja um bivalve. Ok, pessoal? A gente vai ver outras partes daqui a pouco. Então, sistema digestivo. Vamos começar com o sistema digestivo. Sistema digestivo, alimentação. Lofóforo, captura de partículas alimentares. Então você vai ter o que? Água, como eu já falei, entrando pelo batimento dos cílios, coordenado. Todos esses milhões, milhares, talvez milhões, né, de cílios batendo, vai fazer com que a água entre nas laterais. Tá? Se vocês olharem nesse sentido, cadê a boca desse bicho? Não dá pra ver. O lofóforo tá aqui. Então, provavelmente a água vai entrar, que é o pedúnculo, tá certo? Então, você vai ter a água entrando nesse sentido, tá? Nas laterais do corpo. Tá? Então, esse é como a água vai entrar. Ela vai fazer esse sentido em termos da cavidade do manto. Vai passar pelo lofóforo e vai ser expelida na região anterior. Ok? Então, o movimento da água é nesse sentido. Depois que a água banha, então, todo o lofóforo, todos esses tentáculos, né, do lofóforo, o que for capturado de partícula alimentar vai ser direcionado à boca. A boca está aqui nesse centro. Tá? Então, a boca é essa bolinha aqui. Todo alimento capturado aqui nessas bordas é direcionado para a boca. Ok? Então, a água entra pelas laterais, passa pelo lofóforo, que partículas alimentares são direcionadas até a boca, a água continua o seu caminho e sai por essa região aqui. Ok? Então, mesma coisa. Então, num outro corte, a água vai entrar nas laterais, ela vai banhar, ó, o lofóforo, tá? Banhou o lofóforo, vai sair nesse sentido aqui. Todo alimento capturado, então, ó, todo alimento capturado vai ser, por batimento ciliar também, vai ser direcionado à entrada da boca. Então, tudo que é capturado pelos tentáculos vai ser direcionado aqui para a entrada da boca e a água vai ser direcionada nesse sentido aqui. Ok? Então você tem, é assim que acontece basicamente a alimentação. Eu vou ter outros slides para falar disso. Então, lofóforo é a base da alimentação, filtração, alimento direcionado para a boca, trato digestivo, então você vai ter estômago, né, digestão do alimento, tem glândulas digestivas, a gente vai ver no final a anatomia real do bicho, vou mostrar rapidinho um vídeo na qual a gente consegue diferenciar a glândula digestiva, né? Glândula digestiva é onde que vai secretar as enzimas digestivas dentro do trato digestivo. Então aqui a maioria das enzimas são produzidas por células dessa glândula aí. E ela é fácil de ser visualizada quando você abre o bicho e começa a olhar as estruturas internas. Então, como eu já havia dito, como o bicho vive dentro de uma concha, de duas válvulas, né?
é importante que, o quê? Que essas conchas não fiquem fechadas o tempo todo, mas pelo contrário, tem que ficar aberto o tempo todo para o bicho conseguir se alimentar, né? Para a corrente de água passar para o interior da concha. Então o que acontece? Aqui tem um pequeno videozinho que mostra as conchas abertas. Ó, os tentáculos aqui, ó, do lofóforo. Até se movimentou aqui. Aqui esses pequenos tentáculos. Então essas conchas ficam quase que o tempo inteiro abertas. A água vai entrando aqui para o interior delas, ó, passa nos lofóforos e vai ser direcionada. Dá para ver mais ou menos o fluxo de água indo nesse sentido, né? Então é isso, elas ficam abertas quase que o tempo todo para conseguir ter um fluxo de água que passe pelos lofóforos e os bichos consigam se alimentar, tá? Ok? Tranquilo? O que mantém as válvulas abertas, então, o que é? Sistema muscular, tá, pessoal? Então você vai ter músculos. Dá para ver esses músculos adutores, né? Didutor, adutor. Então você tem várias nomenclaturas que a gente não vai entrar em detalhes, mas que mantém essas válvulas tanto que unidas, tá? Quanto dá movimento para elas. Então algumas espécies têm aqui, como eu já falei para vocês, uma articulação entre as duas, a parede do soquete. Então algumas têm uma articulação aqui, né? Entre as duas válvulas, mas muitas espécies não têm. E são esses, a única coisa que mantém essas válvulas unidas seriam músculos e não articulação entre as válvulas, tá? Aqui o movimento de água novamente, então você tem o fluxo de água entrando numa outra visão, né? O fluxo de água entrando, né, com as válvulas abertas, fluxo de água entrando, passou pelos lofóforos, olha que movimento interessante, né? Ela faz a curva por aqui, tá? E sai nesse sentido. Tudo que é capturado pelos lofóforos é direcionado aqui, ó, por movimento do ciliar até a boca. Isso aqui é o interior da própria cavidade gastrointestinal, não faz muito sentido a gente olhar agora nesse corte, porque não está muito detalhado, mas o alimento entra aqui dentro, é digerido e pode ser expelido pela própria boca ou pelo intestino. Mas esse é o fluxo de água. O fluxo de água entra, passa pelos lofóforos, entra pelas laterais e sai na região anterior ali. Ok? Tá, então assim, só para vocês verem num outro sentido, quando é assim, aqui está num outro corte. Então esse aqui é o fluxo interno dentro do bicho. E aqui é o fluxo de água, se você fosse ver especificamente aqueles pequenos tentáculos dos lofóforos. Né? Então você tem aqui, ó, um braço, né, no qual você tem os tentáculos. Tá? São os tentáculos do lofóforo. A água vai passar nesses tentáculos nesse sentido aqui, ó. Vai atravessar aquela fileira de tentáculos, cada uma das partículas vão ficar aderidas, aqui aquelas partículas alimentares vão ficar aderidas nesses tentáculos. O batimento ciliar que está sobre os tentáculos vai levar o alimento até aqui e depois encaminhado até a boca. Olha que legal. Agora você fala, poxa, por que tem um fluxo de água nessa direção? Depois, como é que o tentáculo consegue fazer o fluxo de uma direção? E os cílios, na verdade, né? Consegue fazer o fluxo de água numa direção e ao mesmo tempo consegue os cílios levar o alimento até a boca. Aqui tem vários. Se você fizer um corte transversal no tentáculo, você tem uma grande quantidade de cílios diferentes. Não tem o mesmo cílio que faz a mesma coisa. Você vai ter cílios, ó, responsáveis pela corrente de água. Normalmente são esses cílios laterais. Então, cílios maiores que ficam se movimentando naqueles tentáculos e gerando aquele fluxo de água mais intenso, né? E você tem outros cílios, ó, tem cílios frontais, tem cílios nessa outra região aqui, tá? Então, depois que as partículas alimentares chegam e ficam aderidas ou chegam perto desses outros cílios, o batimento desses cílios que vão direcionar o quê? O próprio alimento para a boca. Então, você tem conjuntos diferentes de cílios nos tentáculos. Uns cílios vão gerar o fluxo de água intenso, né, para o interior do corpo. Então, você imagina, um cílio não faz milagre, mas milhares batendo em conjunto, tudo na mesma direção,
Como se você colocasse milhares de pilhas uma em seguida da outra, uma pilha não te dá um choque, mas se você colocar 1000 pilhas, talvez você coloque a mão nos dois pontos, pronto, você tem um choque, você pode até morrer. Mesma ideia. Então você tem milhares e milhares de cílios batendo no mesmo sentido, aquele conjunto todo gera um grande fluxo de água para o interior do corpo, né? E esses cílios fazem o fluxo de água. Você tem outros cílios que vão direcionar apenas o alimento até a boca. Tá? Então, são coisas diferentes, tá? Conjuntos diferentes de cílios aí no interior desses bichos. Ok? Com relação ao ânus, que nem eu falei para vocês aqui, ó, os rinconeliformes, eles não têm o ânus, então não tem uma abertura no outro lado do trato digestivo, então eles se alimentam e defecam pela boca, né? Os craniformes têm ânus sobre a porção média do corpo e os linguliformes, ânus se... Ah, tá certo. Então o ânus se abre na parte lateral direita do corpo, tá? Então depois que o alimento entra na boca, vai até o estômago, é digerido. Nesse caso, isso, se eu não me engano, esse daqui é um linguliformes. Tá? Que é a língula, nada mais que a língula. Então a língula vai ter o ânus que vai se abrir na parte direita ali do corpo, tá? Para o meio externo. Normalmente ele se abre na cavidade do manto e o próprio fluxo de água leva as fezes para o meio externo, tá? Então é mais ou menos como acontece também lá nos moluscos, né? O ânus está ali no finalzinho do canal exalante, então toda vez que ele defeca pelo ânus naquela cavidade do manto mesmo, o fluxo de água que passa pelo canal exalante já pega essas fezes e levam para o exterior do corpo. Então não dá tempo dessas fezes, né, pela direção do fluxo de água, as fezes não vão se incrustar, ou seja, não vão se difundir pelo, naquele caso, pelas brânquias, né, e nesse caso aqui pelos lofóforos. Então você não vai ter o incrustamento, sujar o lofóforo de fezes, não, porque o ânus vai se abrir naquela direçãozinha do fluxo de água já para o meio externo e as fezes já vão ser levadas diretamente. Bom, a gente seria muito detalhe entrar exatamente na anatomia desses três grupos, mostrando direção do ânus em relação ao fluxo de água, né? É muita coisa para a gente. Só interessa para quem trabalha diretamente para esses grupos, tá? Então, assim, o sistema circulatório praticamente ausente, então você não tem, né, praticamente sistema circulatório. Então ele é muito reduzido, aberto, tá? Também muito pouco estudado. Então você não tem muita informação sobre esse sistema, tá? Porque basicamente, por isso ser tão reduzido, basicamente quem vai fazer o transporte de gases vai ser o celoma, ou seja, todo o celoma ele é preenchido por fluidos, né? Então a partir do momento que o alimento ele é digerido pelo sistema, o trato digestivo, os nutrientes já se difundem para aquela cavidade celômica repleta de fluidos, e esses nutrientes se difundem dentro desse líquido, fluido celômico, e acaba indo para todas as células do corpo. Então é mais ou menos isso que é o sistema circulatório desses bichos. Você não tem coração, você não tem coração pulsante, entre outras coisas, tá? E ele também, então ele funciona basicamente para o transporte de nutrientes. O sistema respiratório também é ausente, tá? Então, o que faz a troca gasosa acontece pelo exterior pelo próprio corpo, pela cavidade corpórea. Como você tem fluxo de água entrando dentro do corpo o tempo todo, a troca gasosa acontece pela própria parede corpórea. Tá? E o lofóforo, ele dá, como o lofóforo é muito subdividido, você tem braços, tentáculos, cílios cada vez menores, né? E forma uma rede intrincada com fluxo de água intenso. Ele acaba servindo também como uma grande superfície de troca gasosa, né? Então, os gases se difundem diretamente pela parede corpórea e pela parede ali dos tentáculos, dos próprios lofóforos. Ok? Sistema excretor. Eles têm sistema excretor, então eles têm os nefrídeos aqui, tá? Então ele pode ter um ou dois pares de metanefrídeos, já é uma estrutura um pouco mais complexa. Não falei muito sobre metanefrídeo, nefrídeos. Isso aí a gente aborda em outras disciplinas, tá?
E você vai ter o nefróstoma abrindo para a metacele e o nefridioducto que sai por meio de poros que desaguam na cavidade do manto. Então, basicamente, você vai ter o nefridióstoma, que é um buraquinho, que vai entrar, ou que vai abrir pro celoma, né? Então, naquele fluido celômico, o fluido celômico entra dentro dos nefrídeos, tudo que não é, né, tudo que é importante para o corpo vai ser reabsorvido pelos nefrídeos, levado de volta para a cavidade do manto, e aquilo que não é, o que seja, aquilo que seria tóxico, aquilo que tem que ser filtrado necessariamente, que são os compostos nitrogenados, eles vão se concentrando no interior do nefrídeo e você vai ter um outro buraquinho, né? Outro buraquinho, que seria o nefrídeo, cadê aqui? Na verdade, o poro, né? Seria o poro mesmo. O poro vai se abrir dentro do manto. E o que vai levar embora? Exatamente como as fezes são jogadas no interior da cavidade do manto, esses compostos nitrogenados também são jogados na cavidade do manto, no sentido do fluxo de água para o exterior do corpo. E aí, né, os compostos nitrogenados vão ser levados junto com o fluxo de água. Então, a ideia seria a seguinte: tanto as fezes quanto a urina, ela é secretada dentro da cavidade do manto, no fluxo de água que está saindo para o meio externo. E aí o que acontece? Todas as fezes e a urina não vai incrustar, não vai sujar os lofóforos, porque, por exemplo, é como se eles fossem eliminados nesse ponto aqui, ó, e a água vem, leva eles embora, não dá tempo de sujar, né, o lofóforo, então ela é levada junto com o fluxo de água para o meio externo. Então você tem simplesmente uma abertura na cavidade celômica, o nefrídeo e uma abertura para a cavidade do manto. O fluido celômico vai entrar dentro do nefrídeo, tudo que vai importante vai ser reabsorvido, o que não é importante, que seriam os compostos nitrogenados, vai se concentrar dentro do nefrídeo e vai se abrir no poro da cavidade do manto, vai ser jogado através do poro da cavidade do manto dentro da cavidade do manto e vai ser mandado para o meio externo. Ok? Sistema nervoso, muito simplificado, tá? Você vai ter você até tem um gânglio dorsal e ventral, um anel nervoso circunentérico e alguns nervos, tá? Mas é muito simplificado, porque são organismos sésseis que vivem no interior de conchas, não tem movimento ativo. Então você tem gânglios muito simplificados aqui, né? Aqui mostrando um gânglio, um anelzinho que vai ficar aqui próximo do trato digestivo, né? E tudo isso daqui, todos esses ramos são os nervos que se difundem, né? Que se difundem pelo corpo e que vai coordenar os principais sistemas corpóreos, abertura de concha, contração, relaxamento de músculos e assim por diante, tá? Então o sistema nervoso é presente, tem gânglios sim, mas ele é muito simplificado, principalmente em termos de concentração de células nervosas no sistema nervoso central, porque é diferente de uma ave, né? Quando você vê o lóbulo óptico no sistema nervoso central, é um lóbulo enorme. Quando você vê o cerebelo nos seres humanos, é um órgão enorme. Somos organismos ativos, né? A ave voa, usa o olho, o principal sentido dela é o olho. Você tem o computador central tem que ser grande e complexo para processar toda essa informação sensorial. Já esses bichos, né, vivem no interior de conchas, 90% da vida, 99,9% da vida vive enterrado no solo, nem sai dali. Então ele não precisa desses sistemas sensoriais, ok? Não precisa de computadores centrais complexo, porque praticamente não tem sistemas sensoriais, né? O pouco de sistemas sensoriais que eles têm são alguns receptores, né? Tanto táteis e alguns receptores químicos, né? Que está coberto ali, que está presente basicamente no tentáculo e na borda do manto, né? Para ver se não está entrando partículas muito grandes, para ver se não está vindo um predador ali, como uma estrela do mar que não come ele, que ele tem que fechar as válvulas e assim por diante, né? Então, assim, eles não têm sistemas muito complexos em termos de sistemas sensoriais. É basicamente alguns sensores táteis e alguns sensores químicos, ou seja, sensores mecânicos, né, que é o tátil, e alguns sensores químicos, ok? Tranquilo? Sistema sensorial. Sistema reprodutor, né? Então, eles não têm reprodução assexuada, ou seja, aqui seria muito difícil, né, para um organismo desse ter reprodução sexuada, não ser na fase larval. Por quê?
porque eles tem valvas, né? É difícil dividir duas valvas mineralizadas, minerar em dois assim, de repente surge outra, né? Então, basicamente, eles não têm sistema, eles não apresentam reprodução assexuada, eles não são coloniais, então assim, reprodução assexuada, desculpa, tá muito relacionado a organismos coloniais, né? Então já viu aqueles organismos coloniais que formam aquelas grandes colônias, parece até uma árvore, né? Muitos já foram confundidos com plantas e tudo mais, então você tem muita reprodução assexuada ali dentro, né? Já nesse bicho aqui, por ser valvas, você não tem organismos, você não tem reprodução assexuada. Então, eles têm reprodução basicamente sexuada, eles são dioicos, ou seja, tem um indivíduo fêmea e um indivíduo macho, tá? Interessante, eles têm, interessante não, né, que é o padrão, né, as células germinativas são liberadas pelos metanefrídeos, então, na origem, o sistema reprodutor, isso aqui é padrão para tudo, né, então a gente fala, até inclusive para nós mesmos, né, tanto que, principalmente nos homens, a gente percebe que o sistema reprodutor e o sistema excretor, eles estão relacionados, então eles têm a mesma origem embrionária, né? Estão muito relacionados, tanto que a gente usa, os homens, né, utilizam o mesmo ducto para excretar a urina e para realizar a reprodução, a fertilização, né? Então você tem a produção de esperma, aquele vaso meio externo, através do mesmo ducto, né, que seria o pênis. Então são sistemas relacionados, ok? Muitos organismos, isso daqui, acho que eu devia ter falado isso antes, né, da origem, talvez lá na origem e evolução dos metazoários, mas é difícil falar de a origem de todos os sistemas, mas esses dois sistemas, em muitas espécies, em muitos grupos, estão relacionados, são relacionados. Tá? Então, muitas espécies utilizam o próprio sistema excretor, né, para liberar as células germinativas no meio externo, tá? Principalmente o macho. Tá? Então, muitos espermatozoides são liberados no meio externo, ocorre fertilização interna, porque o espermatozoide sai e acaba sendo capturado pelas cavidades, né, os batimentos ciliares, entra lá e fecunda. Muitas espécies já viu isso. Nesse caso, a fertilização é externa, né, ou seja, você tem tanto os óvulos quanto os espermatozoides nessas espécies são liberados pelos, pelos nefrídeos, né, então eles utilizam esses ductos dos nefrídeos, tá, os metanefrídeos, elimina, então, isso daí, o que eles fazem? Aqui, ó, você tem o sistema de as gônadas. Essas células das gônadas, elas são direcionadas para os nefrídeos liberam essas células no fluxo, né, para a parte externa do corpo, então o fluxo de água que está passando pelos lofóforos, quando for levar a urina, teoricamente, pode levar a urina, mas também pode levar no período reprodutivo as células germinativas para a parte externa do corpo. Então, os espermatozoides, por exemplo, são liberados, são enviados para os nefrídeos liberam ele na cavidade do manto e o fluxo de água leva para o meio externo. Os ovócitos, mesma coisa, os ovócitos são direcionados, nas fêmeas, são direcionados para os nefrídeos liberam os ovócitos ali na cavidade do manto e o fluxo de água leva os ovócitos para o meio externo. Então, a fertilização, a fecundação, ela acontece no meio externo. Ok? Aqui só para você, né, para vocês verem que eles apresentam uma grande variação morfológica da larva, tá? Mas é muito discutido isso ainda, eu não encontrei uma larva mais típica, né? Mas há uma discussão muito grande se essas larvas desse grupo se aparecem, se são parecidas ou não com a larva trocófora ancestral dos Lophotrochozoários. Tá? Aparentemente, muitos autores consideram essa forma larval tradicional trocófora. Então, assim, é como se eles tivessem muitas características que se aproximam eles da forma larval trocófora, tá? E, porém, cada grupo tem a sua característica também em relação à larva. Tá? Ou seja, você tem uma trocófora, um padrãozinho base, e cada grupo se desenvolveu várias características da forma larval. Quando você olha, elas parecem coisas completamente diferentes. Porém, se você observar com mais cuidado, você vê uma ou outra característica que se assemelha a uma trocófora ancestral. Tá? Então, basicamente é isso, né? O formato larval desses bichos.
Agora, uma outra coisa que eu encontrei, a língula, que é um dos bichos mais famosos dos braquiópodas, ela não apresenta metamorfose, então ela não tem fase larval. Na verdade, a larva dela já seria o mini adulto. Tá? Então você não tem aquela metamorfose, que é a mudança drástica de forma entre a fase larval e o juvenil, depois o adulto. Tá? Então a larva já seria um mini adulto. Tá? Ela só cresce. Tanto é assim que quando você vê uma larva é, de, de, de língula, olha que legal, você consegue ver o lofóforo. Então aqui os tentáculos lofóforos retraídos para o interior da valva e os lofóforos externados nesse caso aqui, tá? Então aqui a larva externa os seus lofóforos. Olha aqui os lofóforos todos externados, ou seja, externados estão para fora, partes desses lofóforos estão para fora da concha, tá vendo? A concha em formação, é porque a concha ainda está em formação, né? Então hoje em dia eles só abrem a concha, né? Quando adulto eles só abrem a concha, eles não se jogam, não saem para fora os tentáculos, né? Mas na larva, como a concha ainda está em formação, ela não abraçou completamente ainda os lofóforos, né? Então você tem aqui, opa, droga. Você tem aí os lofóforos aqui, ó, retraídos e os lofóforos externados, tá? E para finalizar, pessoal, só quero mostrar aqui um vídeo que é muito interessante, que está relacionado à anatomia de algum desses grupos. Eu vou até mudar aqui só para passar um pouco mais, passar um pouco mais rápido, né? Então isso daqui é uma língula, aqui está o pedúnculo, as conchas dela. Okay? Vamos olhar um pouco a anatomia interna. Então, o que a gente está vendo aqui na anatomia interna? Você tem, ó, vou mudar para poder caneta aqui, tá, beleza. Então o que você tem? Aqui você tem, então você cortou na verdade a língula. É interessante, o bicho é de ponta cabeça, não é como eu te havia dito? Então o que acontece? Você vai ter nesses organismos todas as estruturas corpóreas grudadas na porção dorsal. Então o que foi retirado aqui desse bicho é a parte ventral, porque o bicho fica de ponta cabeça. Então a parte ventral fica para cima, né? Então normalmente a gente arranca a parte de cima para olhar a parte de dentro, concorda? Então como esse bicho está de ponta cabeça, a gente arrancou a parte de baixo para olhar a parte de dentro, porque ele está de ponta cabeça, né? Então a gente arrancou a parte de baixo, que seria a parte dorsal do bicho, a parte ventral do bicho, só que essa parte da volta tá para cima. Então a gente arranca a parte de cima, normalmente a parte dorsal para olhar dentro. Só que como esse bicho está de ponta cabeça, você tem que arrancar a parte ventral, que é a parte de cima, para olhar dentro, tá? Então a gente arrancou aqui a parte ventral. Tudo que você está observando aqui são as vísceras. Aqui é a parte do pedúnculo, ok? Então o que dá para ver? Isso daqui é o lofóforo. Tá? Então são os dois tentáculos do lofóforo. Então eles formam dois tentáculos. Dois tentáculos não, desculpa, dois braços. Né? Dois braços. A partir desse braço tem dezenas de tentáculos. Cada tentáculo tem centenas de cílios. Ok? Então você vê esses dois braços aqui espiralados. Você consegue observar então, aqui ó, é o manto, tudo isso daqui é a cavidade do manto, toda essa porção aqui ó, é a cavidade do manto, tá? Toda essa cavidade aqui é a cavidade do manto, tá vendo o espaço da cavidade do manto? Isso daqui é a borda do manto, então tá vendo? Tá vendo? Depois que desenhar só de uma parte, porque para deixar a outra parte livre. Então tudo isso daqui ó, é a cavidade do manto, olha, ela, na verdade ela se prolonga, né, em volta de toda a concha, então tudo isso daqui é a cavidade do manto. E nessa porçãozinha aqui, ó, a gente está conseguindo ver o que? Aqui já é a válvula, tecido mineralizado. Isso daqui que vocês estão vendo são as cerdas, né? Base da cerda e toda essa região aqui, ó, da base do manto e todas essas cerdas, estão presentes o quê? Estão presentes células táteis e quimioreceptoras. Ok? O que mais a gente consegue ver além dessa estrutura seria nessa porção os músculos, né? Então isso daqui são os músculos de abertura da concha, tá? Aqui tá meio ruim de ver, tem tecido na frente, mas os músculos estão aqui. São os músculos que fazem a abertura e fechamento da concha. Aqui atrás tem mais músculos de abertura e fechamento da concha, não só abertura e fechamento, mas também de união da concha, tá?
Então, o lofóforo, a boca fica nessa porçãozinha aqui. Então, nessa porção daqui é a entrada da boca. Então, o alimento que é capturado é direcionado para esse ponto aqui. O que mais a gente consegue ver? Tudo isso daqui, pessoal, é tecido interno, né? E o que destaca mais? Aqui é músculo, tem vários músculos de diferentes direções, né? Essa parte, então, normalmente quando a gente vê essa parte mais avermelhada no interior do corpo dos bichos, são músculos, né? Então, isso aqui é músculo de diferentes direções ali no interior do corpo. Isso daqui é aquela glândula digestiva, então tudo isso aqui que está meio esverdeado é aquela glândula digestiva que eu havia dito para vocês, tá? Não dá para ver muito bem o estômago, quem teria que dissecar o bicho ali dentro, né? Então nesse vídeo não está dissecado para observar. E tudo isso daqui que vocês estão vendo, ó, né? Isso daqui, ó. Então esse tecido, todo esse tecido mais amarelado, junto com esse tecido também mais amarelado aqui, ó. Isso daqui tudo é gônada. Tá? Então as gônadas normalmente, isso é padrão para vocês, né? Então quando vocês virem um tecido mais sem coloração nenhuma, simplesmente se abrir o bicho e ver esses tecidos mais esbranquiçados, amarelados ali, normalmente é gônada. E eles formam o quê? Umas pequenos grânulos, né? Umas bolinhas grandes assim, as gônadas normalmente. Se você olhar em detalhes, parece umas bolinhas aqui e tal. São gônadas. Tá? Amarelado, normalmente, esverdeado, desculpa, normalmente pode ser glândulas, mas glândulas têm diferentes colorações. Mas avermelhado, normalmente é musculatura, tá? E você tem vários tecidos conjuntivos. Branco, muito branco pode ser nervo, tal, mas pode ser também conhecido tecido conjuntivo, né? Depende da porção, depende da disposição das fibras também, né? Nervo normalmente tem a disposição correta da fibra, né? Forma aqueles nervos, né? Tubos, né? Forma tubular e assim por diante. Basicamente, se a gente dissecasse e abrisse esse bicho, a gente veria essas porções principais aqui que eu mostrei para vocês nesse videozinho. Ok, pessoal? Então eu vou terminar a primeira parte da aula, vou fazer 3 partes essa aula, né? Braquiópoda, que a gente viu aqui. A próxima vai ser foronida, depois a gente vai falar de nemétea. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima parte da aula.